Essa escritura, Hebreus 8, do 1 ao 5, é a nossa escritura estrutural para o nosso assunto de hoje. Vai ser uma pequena aula, tá bom? Vocês me acompanhem com atenção, com as suas Bíblias aí. Acompanha na sua Bíblia, tá? Que é muito importante que nós vamos falar. São as áreas, vamos dizer assim, pouco exploradas por muitas pessoas. Eu admito isso, que é uma área pouco explorada, então por isso que eu estou pedindo para vocês acompanhar na Bíblia de vocês, porque senão pode ficar estranho. Mas eu sei que vocês aqui, essa igreja, vocês leem a Bíblia. Vocês leem as mensagens e vocês têm fé para crer que o mensageiro foi enviado por Deus e que a Bíblia ela é autenticada por Deus. Não é verdade? Esse é o nosso texto estrutural de Hebreus. Mas a leitura que eu quero ler está em Atos 2. É uma leitura conhecida, está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, né? Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. E aqui nós vamos ver Atos 2, versículo 27. Aqui está Pedro, debaixo da unção do Espírito Santo, contando para aquelas pessoas a revelação que eles tinham. Lembre-se que eles estavam cheios do Espírito Santo e agora Pedro vai revelar algo para nós aqui. Nessa pregação que ele fez aqui, ele fala algo no versículo 27, que ele está se referindo a uma profecia que Davi havia dito debaixo da unção do Espírito. E está em Atos 16, lá nos Salmos de Davi, em Atos 16, versículo 10, ele havia citado isso. Mas agora Pedro está revelando para nós que aquelas escrituras se referiam à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não era Davi que se referia, mas era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, no verso 25, na verdade. Porque dele disse Davi, está vendo aí? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. De quem que ele está falando aí? De Jesus, porque Davi, mais para baixo ele explica, olha, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Certo? Por que eu estou lendo essa escritura para vocês? Vocês que têm acompanhado as nossas lições, Pedro está provando para nós que o que é que foi que desceu ao inferno, que atributo de Deus que desceu ao inferno? Está dizendo aqui que é a alma, não é? Pois é, mas lá na carta de Pedro está dizendo para nós que esta alma pregou para as almas que estavam lá. Então não foi um vento que passou voando lá no inferno, não foi um pensamento, não foi um raio, não. Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo em um corpo, em um corpo espírito, que a Bíblia agora está chamando de alma. Tá certo assim? A Bíblia está dizendo, a sua alma, o seu corpo físico que ficou lá na sepultura por 3 dias, não é? 3 dias e depois também foi ressuscitado. Mas a sua alma desce para o inferno em uma forma de um corpo espiritual para pregar as almas que também estavam em corpos espirituais. O profeta disse que aqueles corpos são corpos espirituais, que eles estavam lá embaixo. Aí você diz assim, irmão Billy, tanto os que estavam no paraíso quanto os que estavam na região do inferno? Sim, todos eles estavam em corpos. Todas as pessoas que morrem hoje, quando esse corpo terreno expira, o que acontece? O corpo espiritual que está dentro de você sai do seu corpo e vai para algum lugar. E esse corpo, como nós estávamos vendo na lição passada, esse corpo ele é um corpo tangível. Ele não é uma imaginação, ele não é um sonho, ele é um corpo real. Vocês podem se assentar, que Deus abençoe a leitura da palavra. Vocês entenderam então?
Deu para entender, né? Vamos um pouco rápido aqui. Agora, essa é a escritura que nós lemos, e depois também em Apocalipse 6, no verso 9. Quantos sabem que aqui é a revelação do quinto selo? Está dizendo ali, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Amém? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Na verdade, e quando o profeta trouxe para nós a revelação de quem essas pessoas eram, quem que são esses aí? Quem são? Os judeus, não é? São os judeus. Muito bem. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E nós vimos que a linguagem bíblica para dizer que Jesus estava em seu corpo espírito, em um corpo celeste, qual foi a descrição que a Bíblia deu? Alma. Amém? Esse é meu ponto. Eu estou querendo provar isso para vocês. Que esse termo usado pela Bíblia, alma, se refere ao que então? A um corpo espiritual. A um corpo espírito, uma forma celeste, um corpo celeste. Não é essa carne aqui, não é verdade? E naquela forma Jesus foi à região lá dos perdidos, depois passou na região chamada Paraíso, que era uma ala que estava lá, e tirou eles de lá. Muito bom, né? Até aí está fácil de entender. Mas o que eu quis chamar a atenção de vocês é que a terminologia bíblica aí está dizendo que foi alma. Amém? E nós vimos ali que este aí foi um mistério que foi revelado para nós com a abertura dos selos. No quinto selo, isso aí foi revelado para nós, que estes judeus que haviam morrido debaixo dos ditadores na Segunda Guerra Mundial, eles aparecem debaixo do altar, não é? Aparecem debaixo do altar e estão lá perguntando: Senhor, até quando que o Senhor não vai vingar o nosso sangue que foi derramado? Amém? Agora eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Esse é o nosso pensamento principal, é uma aulinha que nós teremos nessa noite. Está bem assim? Vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer aqui. Aí nós temos... Muito bom. Vamos dividir aqui de uma maneira bem simplória. Temos aqui, na verdade, é mais ou menos assim. E aqui era dividido em dois. Aqui eu estou falando do quê? Do átrio exterior do tabernáculo. Tá certo? Aqui é o átrio exterior. E aqui ficava a pia de bronze. E aqui ficava o altar de bronze, com as 4 pontas no altar. Aqui era de bronze. Depois aqui dentro tinha o candelabro. Vamos desenhar aqui, porque a gente sabe que o humano ele memoriza melhor quando se tem gráficos, não é? Mais ou menos assim. Aqui era o candelabro. Depois aqui tinha um outro altar aqui, também tinha 4 pontas. E aqui tinha uma mesinha com os pães da proposição. E eram 12 pães que estavam em cima dessa mesinha. Tudo bem. Primeiro átrio, segundo átrio. E aqui era onde ficava o trono de misericórdia, certo? Então aqui é o lugar santíssimo, aqui é o segundo átrio e aqui é o átrio exterior. Correto? Aqui era do que esse material? Bronze. E esse material? Ouro. Tudo que tinha aqui era de ouro. O candelabro era de ouro, a mesa era de ouro, essa outra mesinha era de ouro, tudo de ouro. E aqui era tudo, até os instrumentos eram de bronze, certo? E aqui dentro ficava a arca da aliança, onde os 2 querubins tocavam as suas asas. Lá estava o maná, que nunca envelhecia, ficava lá dentro. E também é onde estava a vara de Arão e etc. Pois bem, agora no nosso texto estrutural, que nós vamos ler aqui para vocês verem, veja o que Paulo diz para nós. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa base. Às vezes, irmãos, nós queremos chegar em caminhos. Você sempre tem uma pergunta dentro de você, você quer conhecer mais a respeito de Deus, mas a resposta está naquilo que você não dá valor. Está naquelas áreas que parece que não tem... Não, para que mexer com isso? Mas você vai acabar descobrindo que lá está a sua resposta.
É nas coisas, a Bíblia disse que a pedra que os edificadores rejeitaram foi feita a pedra de coroa. Quer dizer, a pedra que parecia mais insignificante foi que chutaram para lá, deixa para lá essa pedra. Então agora eu vou mostrar algo para vocês aqui que eu achei tremendo, achei maravilhoso. No livro de Hebreus, no capítulo 8, só para a gente deixar gravado aqui e para vocês depois ponderar a respeito disso aqui. Em Hebreus capítulo 8, aqui está o profeta Paulo e ele está dizendo o seguinte. Ele diz assim, ó. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, ele está falando de Jesus, né? À destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele estava comparando esse tabernáculo aqui terreno com o verdadeiro tabernáculo, que esse aqui era uma sombra dele. E ele diz, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Certo? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, olha aí o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém? Então, quando Moisés subiu lá no monte, ele havia visto o que havia no céu. E agora, no céu, nós vamos descobrir que tem isso aqui, ó. Agora, lá no céu, meu irmão, não é uma mesinha de bronze, não é uma mesinha de ouro, não é uns utensílios, não. Aquilo ali representa a substância. Dá para entender assim? E nós entendemos que a substância, meu irmão, minha irmã, a substância é Cristo e a sua esposa. A substância é Cristo e o seu povo. A substância é Cristo e todos os salvos. Então você vai entender que estava tudo simbolizando algo que está lá naquela dimensão. Então nós já vamos entender algo. O céu é dividido em 3. 1, 2, 3. O céu é dividido em 3 átrios diferentes. Você quer ver o profeta falando sobre isso? Ele fala sobre isso no 5º selo. E eu nunca tinha captado isso aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha o que ele vai dizer aqui no 5º selo, no parágrafo. E do que eu estou falando? O que eu disse que tem lá? Pessoas. Lá tem pessoas, aí dentro aí, ó. Certo? Aí você vai perguntar, mas irmão Billy, são eles todos iguais? É tudo o mesmo grupo? Não, não é tudo o mesmo grupo, não são todos iguais. Então o que está acontecendo ali? O que a Bíblia está mostrando para nós? Olha o que o profeta vai dizer. E era uma pergunta que eu tinha, me ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Olha, no parágrafo 438 do 5º selo, ele diz assim, mas o irmão Smith, que era alguém que tentava defender uma determinada doutrina, tentando defender que a alma dorme. Lá ele menciona isso, a alma dorme, e não há altar de sacrifício no céu, que o único altar que é mencionado, que ele crê que está no céu, é o altar de incenso. Presta atenção. Mas para vocês, estimados, não para discordar do nosso irmão, eu irei, espero que possa me encontrar com ele do outro lado, não para discordar deste grande mestre, mas somente para lhe mostrar como isso prova o contrário. Lá tem sim um altar de sacrifício, lá no céu. Veja, prova o contrário. A abertura deste selo, neste último dia, elimina totalmente o ensino que a alma dorme. Está vendo? Elas estão vivas. Não estão mortas, está vendo? Note isso agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde se encontra então o sacrifício pelo pecado, então? O cordeiro. Para mediar pelos seus pecados que você faz todo dia. Tem de haver um lugar onde esse cordeiro morto, ensanguentado, se encontra ali, onde o sangue... Isso. Agora, o incenso eram os odores e coisas odoríferas que eles queimavam, e o que a Bíblia disse que eram as orações dos santos. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Certo? É somente pelo sangue no altar sacrificial que permite que as orações alcancem a Deus. Agora, eu não sei se vocês captaram o que o profeta estava revelando para nós debaixo dessas palavras. Sabe o que ele está falando para nós? Ele está falando que aqui nesse átrio tem pessoas. Ele está falando que aqui nesse átrio tem pessoas. E ele está falando que aqui, nesse lugar, tem uma pessoa só. Aqui só tem um.
E o nosso destino final não é nem aqui nem aqui. Nosso destino final é entrar aqui dentro. E nós vamos lá porque a promessa era essa: aquele que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. O trono de Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, o trono de Jesus não é ele estar oferecido no altar de sacrifício, na cruz, pendurado para sempre. E nem é ele sendo, o incenso sendo oferecido e as demais coisas que aconteciam no altar de ouro aqui. Não. É a glória Shekinah aqui dentro. É ele sendo o rei sobre cada um de nossas vidas, certo? Então o profeta está dizendo assim, olha, porque esse homem dizia assim, ó, não, irmão Brando, lá só tem o altar de incenso, então quer dizer, só tem o altar de ouro, entendeu? E ele disse, não, eu vou provar para você, com a abertura do 5º selo, que lá tem o altar de bronze. Mas na verdade, o mistério que o profeta estava revelando para nós é muito mais do que 2 altares, um de bronze e um de ouro. Ele está mostrando que lá tem pessoas que estão aqui e tem pessoas que estão aqui. Agora, qual é a diferença das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão aqui e da pessoa que está aqui? Qual que é a diferença? Então, aqui é uma glória, aqui é outra glória e aqui é uma glória ainda maior. Pergunta para vocês, esses que estão aqui, estão dormindo ou estão vivos? Estão vivos. E esses que estão aqui, estão dormindo ou estão vivos? E esse que está aqui, está dormindo ou está vivo? É o mais vivo de todos. Não é? Agora, pensa comigo. Onde é que o profeta foi? Não é isso? E onde é que ele queria ir? Não é isso que ele não queria ir aqui? E ele vai para lá, não se preocupa não. Você também vai. Pode ficar tranquilo. Agora, tem algo acontecendo lá naquela dimensão, e eu posso provar para vocês, se Deus me ajudar, que algo está acontecendo naquela dimensão. Onde esse véu aqui vai ser rompido. Lá naquela dimensão, antes do nosso. Algo vai acontecer aqui e esse véu vai se abrir. E como ele é, eles serão. E nós que estamos aqui fora, seremos como aqueles lá. Muito maravilhoso. Agora, nós estamos provando que nós estamos falando de 3 corpos celestes. Nós estamos falando de 3 corpos celestes. Qual é o primeiro corpo celeste que a Bíblia está chamando aqui? Alma. Qual que é o segundo? O segundo é o corpo celeste, palavra. A teofania. Vamos voltar aqui no quadro. Presta atenção comigo aqui, ó. Esse povo que está aqui, meus irmãos, esse povo que está aqui, ó, é o maior número de pessoas que existe no céu. Eles estão aqui. Aqui é um número bem menor de pessoas que está lá. E aqui só tem um, por enquanto. Mas já a esposa dele vai chegar lá também. Não se preocupa não, vai ter 2 lá. É ele e nós. Mas aqui estão as massas, irmãos. Aqui, ó. Agora, você pergunta, quem é que são essas pessoas aqui, irmão Billy? E Jesus responde. Agora, aqui fala de que obra? De que obra que fala aqui? Da obra da justificação, não é? Aqui fala de que obra? E aqui fala de que obra? O batismo do Espírito Santo, não é? Aí você fala, pois é, mas os santos que morreram, estão na 6ª dimensão, não receberam o batismo do Espírito Santo? Não, é o penhor. O verdadeiro e completo batismo do Espírito Santo é quando o fogo cai na carne. E eles vão receber um corpo terreno glorificado. Aí a obra está encerrada. Você está entendendo? A nossa alma nós já recebemos o batismo do Espírito Santo. E é isso que vai levar nós até o final do caminho. Certo? Não está certo assim? Agora, tem um grupo que está aqui, irmãos, e esse grupo aqui que eu gostaria de focar. Tudo isso aqui é céu. Só que esse céu está dividido em 3 átrios. Estas pessoas que estão aqui aparecem lá em Mateus 25, que a Bíblia chama eles do quê? Os justos. As pessoas que já viveram na terra, estão vivendo hoje, que não conhecem o Evangelho, que viveram o melhor que podiam, não fizeram mal para os outros, quando eles morrem, eles vêm aqui, ó. Eles não vão para a 5ª dimensão, eles vão para o céu. E esperam até o dia da ressurreição. Para provar, quando Jesus começa a falar deles, você viu a explicação que Jesus deu? Que quando eles aparecem lá diante de Jesus, eles vão ficar tudo encucados, falar, mas Senhor, quando que eu dei um copo d'água para o Senhor? Eles nem sabem por que eles foram parar lá. E outra, eles não têm conhecimento da palavra, eles não sabem que existe um outro lugar para eles ir. Agora, esse grupo aqui já sabe,
Porque antes de sair daqui foi ensinado para eles. Falou, quando você saiu, você está numa teofania, mas ainda falta mais um pedaço. Então lá eles estão perguntando, Senhor, então, mas vai demorar quanto tempo esse negócio aí? A gente quer entrar onde o Senhor está, a gente quer habitar junto com o Senhor. Então eles querem sair daqui e entrar lá. Agora esse grupo aqui não sabe de nada, nem sabe de teofania, não sabe de nada. A única coisa que eles sabem é que eles estão descansando. E quando eles aparecem na segunda ressurreição, Mateus 25, eles falam, Senhor, mas quando é que eu te dei um copo d'água? Senhor, nem sabia que eu dei um copo d'água. E aí Jesus dirá, quando você fizeste, a um desses pequeninos, a mim fizeste. Este é esse grupo aqui, ó. Agora, aqui estão os santos que dormem. Olha que perfeito. O que é que tinha aqui dentro mesmo? O candelabro que tinha 7 lâmpadas, que representa as 7 eras da igreja. Então, os santos das 7 eras da igreja estão todos aqui dentro. Está captando? Estão todos aqui dentro. Lá tem a palavra, ó. Tá vendo os 12 pães da proposição? Os 12 pães da proposição eram 6 de um lado da mesa e 6 do outro. Os 66 capítulos da Bíblia. A palavra completa. Então ficava 6 de um lado e 6 do outro. Eles têm a palavra lá, eles sabem. Eles sabem que está faltando mais algo para acontecer para eles irem adiante. Não é maravilhoso? Nós estamos falando então, um corpo celeste aqui, uma alma, um corpo teofânico, palavra, e um corpo glorificado. A gente falou, irmão Billy, mas o corpo glorificado também é um corpo celeste? Sim. Jesus está lá. Ele não está no céu? Jesus não está na terra com o seu corpo físico. Ele está lá no céu. Então também é um corpo celeste, que pode aparecer na terra e vai aparecer na terra, vai comer comigo e contigo na mesa. Está entendendo? Mas ele é celeste também. Quando Paulo explica sobre isso, olha que coisa maravilhosa, irmãos. O profeta explicou para nós, numa mensagem chamada Uma Vida Escondida com Cristo, ele disse assim, olha, aqui nesse átrio exterior, qual que era a luz que iluminava? Era a luz do firmamento, não é? Não é um tipo de luz? Aqui, qual era a luz que iluminava aqui dentro? A luz do candelabro. É uma luz melhor, não é? Que sempre estava acesa. Mas ele disse, mas aqui dentro era a glória Shekinah e ela nunca se apagava. Está vendo que aqui nós estamos falando que há um tipo de luz aqui. Aqui é uma luz maior, mas aqui é a luz perfeita. É o final, é a conclusão da obra. É quando Jesus já está em seu estado glorificado. Agora